Senta aí, meu irmão. Eu quero conversar com você hoje. É mais uma conversa. O Senhor tem colocado algo no nosso espírito, no nosso coração. Uma série de mensagens chamada expectativas e frustrações. Deus tem falado isso no nosso espírito e como nós tivemos a proposta de nesses dias pela manhã ministrar aos pastores, aos líderes e aos fominhas, pastores, líderes e fominhas. A proposta no meu coração era falar, no tempo que a gente tiver, desenvolver uma das partes, dessa série de mensagens chamada expectativas e frustrações. Nós estamos num tempo, irmãos, em que muitos pastores, muitos líderes, muitos homens que se dedicaram a sua vida inteira a fazer algo para o Senhor estão frustrados, estão encarcerados dentro de si mesmo. Muitos pastores e líderes desanimados. E não são somente aqueles que não tiveram um resultado visível, ou seja, não conseguiram crescer, não conseguiram executar um trabalho. Nós temos o café que nós fazemos todo segundo sábado do mês. Nós temos um café chamado Café da Aliança, recebemos muitos líderes, muitos pastores, existem alguns aqui. Aliás, quero agradecer aos amigos, aos pastores, pessoal de Rio Preto que está aqui, glória a Deus, Caldas Novas e outras cidades. Pessoal que tem andado, irmãos, 350, 400 quilômetros para vir aqui uma vez por mês. Nós não sabemos o que eles vêm fazer aqui, irmãos, mas deve ter algum propósito. Deus tem dado graça e nós juntos estamos entendendo algumas coisas. Mas, caminhando com esses pastores, caminhando com esses líderes, nós temos visto que alguns pastores com grandes igrejas, alguns pastores com grandes trabalhos, alguns pastores que desenvolveram grandes coisas, estão, irmãos, depressivos, parados, desanimados. Ainda que tenham resultado, ainda que tenham, vamos dizer, gente, ainda que sejam pastores de grandes rebanhos, estão desanimados. Muitos pastores com crises no casamento, no relacionamento, muitos pastores perdendo os seus filhos e não dando prosseguimento àquilo que o Senhor, comissionou a sua família. O sacerdócio sobre a sua casa tem sido perdido. Quantos pastores têm perdido a sua casa, perdido o seu casamento, perdido seus filhos e perdido a sua alegria, irmãos? Aqueles que ainda não chegaram muitas vezes num nível de esgotamento total, de frustração, eles estão ainda trabalhando, mas sem alegria. Não há, felicidade, não há alegria, expressão de alegria por aquilo que estão fazendo. Ou seja, o ministério se tornou um fardo, se tornou um peso. E sobre essas coisas que nós temos falado nessa série de mensagens, expectativas e frustrações que o Senhor tem nos dado. E nós abordamos, irmãos, alguns temas. Por que temos visto tanta gente frustrada? E se você sair do âmbito, do nível pastoral, você entra no nível de pessoas, dos servos, daqueles que servem a Deus, dos irmãos que compõem as nossas igrejas. Tanta gente parada, tanta gente desanimada. Por quê, irmãos? Expectativas e frustrações. O que gera frustração, irmãos, é expectativa na coisa ou na pessoa errada. O que leva à frustração são as nossas expectativas. É aquilo que nós esperamos na coisa ou na pessoa errada. O que leva à frustração é o não entendimento dos processos. Nós falamos sobre isso, não entender os processos de Deus. É a expectativa nas coisas ou pessoas erradas. O que leva à frustração falta de identidade, de conhecer quem você é.
falta de identidade, de conhecer quem você verdadeiramente é, para que Deus verdadeiramente te chamou. E o quarto ponto é o que nos leva à frustração, uma humanidade não desenvolvida. Diga comigo, uma humanidade não desenvolvida. E é nesse ponto que eu queria começar nessa manhã. E talvez, se a gente tiver tempo, nós vamos falando mais alguma coisa para frente, mas uma humanidade não desenvolvida. Nós precisamos entender, irmãos, que quanto mais espirituais nos tornamos, mais humanos precisamos ser. Porque o que tem na cabeça, o que foi gerado na cabeça, sabe, da igreja, na cabeça dos pastores, não sei, na cabeça daqueles que fazem a obra, que quanto mais espiritual você se torna, mais longe de pessoas você fica. Quanto mais espiritual você é, quanto mais espiritual você é, mais de pessoas você se afasta. Mais de ambientes, né, você deixa de fazer parte de ambientes, se afasta de pessoas. Só que existe, querido, um contraponto nisso aí. Porque a palavra nos chama a nos santificar. Amém? A palavra nos chama a nos santificar, a palavra nos chama a separar, mas a palavra também nos chama a tocar. A palavra nos chama a transformar uma realidade, a transformar uma cidade, a transformar a terra. E para isso nós precisamos estar próximo, estar perto. Então nós precisamos entender que Jesus foi o homem mais santo, foi o homem mais santo, foi o homem mais espiritual, mas também foi o mais humano. Vamos pensar sobre isso nessa manhã. Nós estamos aqui com o nosso apóstolo e ele, né, está se movendo na ativação. E eu queria me mover mais, sabe, colocando pedra a pedra. Queria desenvolver com você um entendimento, um ensino. Vamos pensar sobre isso nessa manhã. Jesus foi o homem mais espiritual, Jesus foi o homem mais santo, Jesus foi o homem mais perfeito, Jesus foi aquele que não teve pecados, mas também foi o mais humano. A santidade dele, a espiritualidade dele não o afastou de pessoas, o aproximou de pessoas. Não o tirou de alguns ambientes, o levou para alguns ambientes. Mas ele estava pronto, preparado para tocar e transformar esses ambientes. É como nós falamos, é como um Daniel, que se assentou na mesa de Nabucodonosor, mas não se contaminou com os manjares do rei. Porque nós fomos chamados para influenciar, para sermos influenciadores e não para sermos influenciados. Então, nós temos que estar prontos a andar com qualquer tipo de pessoa, a estar com qualquer tipo de pessoa, a entrar em qualquer ambiente, a entrar em qualquer esfera da política, da economia, da sociedade, em qualquer lugar, estarmos prontos a influenciar e não sermos influenciados. A questão não é se afastar, a questão não é deixar, porque talvez um pastor tão espiritual como eu, como você, nos tempos de Jesus, não se sentaria com os publicanos, não iria na casa de Zaqueu, não comeria com prostitutas, mas ele comia com as prostitutas. Mas ele foi na casa de um ladrão, um Zaqueu publicano. Mas ele, sabe, andou com os leprosos, tocou-os. Por quê? Porque a sua humanidade foi desenvolvida. Ele estava pronto. Ele de menino virou um homem para poder receber a glória que vinha sobre ele. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Sobre, irmãos, uma espiritualidade que toca a nossa humanidade. Sobre uma espiritualidade, diga comigo, uma espiritualidade que toca, que transforma a minha humanidade. Aleluia, uau, glória a Deus.
É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Porque nós vemos pessoas também no meio, e isso tem trazido frustração na igreja. O que, pastor? Pastores, líderes, ou mesmo pessoas que são tão espirituais, que falam uma variedade de línguas, que oram no monte. Eu sei que você não conhece esse tipo de pessoa. Eu acho que lá na sua igreja não tem, mas eu conheço um monte. Que ora, que ensina, que tem uma boa pregação, que tem uma boa palavra, que revela que Deus usa assim, Deus usa assado, e eu acho que Deus usa mesmo, eu acho não, eu tenho certeza. Mas a sua vida, irmãos, é desestruturada. O seu casamento é desarranjado. O seu casamento é desequilibrado. Ainda que ele se move no espírito, a sua casa se move em decadência. Por quê? Porque ele é tão espiritual, mas a sua espiritualidade não toca a sua humanidade. Não faz dele um bom marido, não faz dele um pai de excelência. Quantos estão me entendendo aqui? Lá na sua igreja não tem, né? Sabe, talvez esse homem seja você que está aqui. Talvez essa mulher seja você que está aqui, que faz ciclo de oração, que ora com as mulheres, que é do reteté, sapato de fogo, canela de fogo, maçarico de Jesus, que tem até uma boa palavra, que tem até um bom ensinamento. Mas seu marido está quase te deixando, porque você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue organizar a sua casa, você não consegue ser uma boa esposa, porque a sua espiritualidade não desenvolveu a sua humanidade. E não adianta a gente ficar aqui, irmãos, só no xaramacai, tchei, tchou, tchei, e a gente não entender que nós precisamos ser a igreja que vai transformar a terra. E por isso toda a minha espiritualidade precisa tocar a minha humanidade. Às vezes você é o cara que ensina, dá seminário de finanças. Você é o cara que ensina sobre finanças, mas deve mais do que tudo. Está com o nome vermelho aqui, nome vermelho ali, está no vermelho. E às vezes, irmãos, nós estamos tão desequilibrados na nossa finança, que nós não podemos nem chamar mais a esposa e os filhos de meu bem. Se chamar a esposa de meu bem, o banco vem e toma. Não pode nem mais falar para a esposa, ô meu bem, vem cá. Porque se chamar a esposa de meu bem, o banco vem e leva embora. De tanto que são as nossas dívidas. Mas nós damos seminários de finanças. Eu vou viajar hoje porque eu vou pregar um seminário de finanças. Que autoridade você tem para falar disso, irmão? Nós ministramos ofertas na igreja e falamos. E eu não estou dizendo, irmão, se você tem algum problema na área financeira, você não pode ministrar sobre oferta, não é isso. Mas pega aquilo que você está ministrando e deixa isso desenvolver a sua vida. Deixa isso se tornar uma realidade, uma verdade na sua casa. Porque a sua espiritualidade precisa tocar a sua humanidade. Precisa tocar a sua humanidade. Retidão, justiça. Para que a gente possa tocar a terra. Então nós vemos homens então que são tão espirituais. Só que a sua espiritualidade não toca a sua carne. Não toca a sua humanidade. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó. Diga comigo, aquele que te criou, Jacó, e te formou, ó Israel. Pronto, irmão, está aí. Está aí o que, pastor? Mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Diga assim comigo: em todo Jacó criado. Mais alto, em todo Jacó criado. Deus formará um Israel. Uau!
Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Essas coisas, quando eu digo para você assim, repete, fala para o seu irmão, é chato, né? Quando eu estou embaixo eu não gosto, mas aí quando eu subo aqui eu me vingo. Quando eu estou embaixo e o pregador fala para o seu irmão, e fala para cá, fala para lá, eu falo, mas que coisa chata. Aí quando eu subo aqui eu abuso, né, irmão? Mas sabe que isso é dinâmico, porque isso faz você entender melhor, desperta você. Quando você fala e fala alto, você ativa isso, irmão, já é da minha área, já é coisa científica, já é coisa de saúde mental. Você ativa alguns neurotransmissores que fazem com que você entenda algumas coisas melhor, quando você fala e fala alto a respeito de algo. Então, irmãos, mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó. O Jacó foi criado, mas o Jacó precisava ser transformado, o Jacó precisava ser formado. No Jacó que foi criado, Deus o transformaria em Israel. Jacó fala da sua antiga natureza. Jacó fala, irmãos, do antigo homem, da velha natureza, da velha criação, do primeiro Adão, dos resquícios daquilo que é em nós. Mas o Senhor quer edificar em nós Israel. O Senhor quer, pelo meio do Espírito Santo que nós recebemos e pelo desenvolver do trabalho do Espírito Santo em nós, Deus quer tocar a minha e a sua humanidade e nos fazermos Israel. Aí diz o texto assim, não temas, pois eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Dá uma olhada, querido, na força desse texto. Nós não temos tempo, não vamos falar aqui por etapa, mas diz assim, não temas, ou seja, perca o medo. Irmãos, entra no amor de Cristo. Sabe por que existe tanta frustração no nosso meio, no meio da igreja, de pastores, de líderes, no meio da nossa casa, da nossa família? Meninos, irmãos, adolescentes com 12, 13 anos já estão frustrados. Nem começaram a vida ainda, já está frustrado. Filhos de pastores, que sabem que cresceram tendo tudo na vida. Sabe, eles não foram trabalhados na sua humanidade, não foram desenvolvidos. E quando chega com 16, 17 anos, porque a menina que ele ama, ou que ele pensa que ama, terminou um namoro com ele, agora ele fica até doente da febre, alguns querem até se matar. Porque pela primeira vez o amor da sua vida tem 16 anos, 17, 18, e o amor da sua vida não quer mais saber dele. Agora ele quer se matar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos sido um instrumento, por meio do Espírito, para desenvolver os nossos filhos, não só na sua espiritualidade, mas na sua humanidade. E são filhos que entendem tudo de Bíblia, e são filhos que ensinam tudo de Bíblia. E são filhos com 16, 17 anos que podem dar aula em qualquer escola dominical. E são filhos que citam e recitam versículos de frente para trás, de trás para frente, mas não tem maturidade, não tem inteligência emocional. Que parece ser uma coisa do mundo. Isso aí não, irmãos. Não tem, vamos trazer então para o nosso termo, não tem uma humanidade desenvolvida. Então o Senhor vem falando, não temas, o medo tem paralisado a igreja. Por quê, irmãos? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E sempre que você não estiver no amor de Cristo, o medo vai invadir a sua vida. Isso nós vamos falar depois, se der outro dia. Não temas, perca o medo, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, ou seja, eu te dei a tua identidade. Você só pode ser Israel quando você saber quem você é. Então, o se estabelecer como Israel tem a ver com o nome dado por Deus. Tu és meu. Olha só o que vem dizendo, verso 2. Quando você passares pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimarás, nem chamas, nem brasas arderão em ti. Você está vendo que o verso 2 completa o verso 1?
Por quê? Porque, irmãos, o processo de Deus na nossa vida não é um processo para receber, é um processo para resistir. O processo de Deus na nossa vida, o processo primário, não é para receber. O Senhor nos convida, durante toda a sua palavra, a renunciar. Aquele que perder a sua vida, esse sim, vai encontrá-la. Aleluia! Quantos estão comigo aqui? Glória a Jesus. Aqueles que entenderem sobre perder, sobre renunciar, verdadeiramente vão receber. Então eu não começo recebendo, eu começo dando. Eu começo abrindo mão, para que a partir disso eu possa receber, eu possa ganhar. Mas o processo primário de Deus na nossa vida é para resistir. E não diz assim: se você passar pelas águas, eu estarei com você. O verso 2 não diz: se você atravessar os rios, eles não te afogarão. O verso 2 não diz: se você andar pelo fogo. O verso 2 diz: quando você passar pelo fogo, ei, filho meu, filha minha, é só questão de tempo. Quando passares pelo fogo, é só questão de tempo, você vai passar. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: bem-vindo ao fogo. Quando passares pelas águas, irmãos, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando passares, isso é um chamado à resistência, a resistir. E só resiste, não só aqueles que são totalmente espirituais, mas aqueles que tiveram uma humanidade desenvolvida, aqueles que foram desenvolvidos por Deus na sua maturidade, aqueles que saíram de uma condição de menino para se tornarem homens. E talvez isso é muito vago para você. E você fica assim: mas pastor, nós estamos aqui, eu sou pai, já tenho uma filha de 20 anos, uma de 25, uma de 30, já tenho até netos, tenho uma igreja, mas está brigando igual menino, por causa do membro que saiu da sua igreja e foi para outra. Mas está brigando igual menino, irmãos, para ver quem é de quem não é de quem foi, quem veio. Quem diz assim, ó, isso é meu e não divido, é criança. Não são homens. Os homens compartilham tudo aquilo que tem. Quem diz assim, olha, eu não vou em tal lugar, porque daquele eu não gosto, estou de mal, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Naquele lugar eu não vou, naquela mesa eu não se assento, com aquela pessoa eu não ando mais. O que é isso, irmãos? Diga comigo: uma humanidade não desenvolvida. Você está feliz, irmão? Você está de bem comigo? Eu espero que até o final dessa mensagem você continue me amando. Você continue me amando, porque isso é coisa de menino. E o Senhor tem te trazido, querido, a um lugar de homem maduro. Para quê? Para que quando você passar, porque vai passar, diga comigo: vou passar pelos rios. Eu vou passar pelos rios, eu vou passar pelas águas, eu vou passar pelo fogo, e eu vou resistir, e eu vou resistir, e eu vou resistir, e eu vou até o fim, e eu irei até o fim. Porque quando Deus não me tira de um lugar, Rodrigo, Deus me dá capacidade para suportá-los. A palavra do Senhor diz: sejam as vossas necessidades conhecidas do Senhor em súplicas. Então você vem com as suas orações e súplicas e coloca diante do Senhor as suas necessidades, e coloca diante do Senhor as suas lutas, as suas crises. Aí o que diz o próximo versículo? E o Senhor vem e te tira delas. Amém? Amém? Não amém, não é isso que a Bíblia diz. Sejam conhecidas diante do Senhor em oração e súplicas as suas necessidades. Próximo versículo: e a paz que excede a todo entendimento guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Não se trabalha a mente de criança, se trabalha a mente de homem. Criança não tem uma mente desenvolvida, homens têm uma mente desenvolvidas. Essa palavra é para homem, não é para criança. Então o Senhor não fala, você me apresenta o seu problema, a sua dívida, a sua dor, a sua crise, a sua enfermidade, a sua doença, e eu venho e resolvo. Não, eu venho e te dou graça para suportar. A paz que excede a todo entendimento, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Por quê? Porque às vezes Deus não vai vir, não vai tirar. Deus vai te manter naquele lugar. Às vezes Deus vai permitir que aquela enfermidade vá mais alguns meses. Que isso, pastor? Sim, irmãos. Na Bíblia tem alguns casos, mas não dá tempo, depois eu falo. E as coisas vão continuar muitas vezes em nossas vidas, mas a paz que excede a todo entendimento, guarde o vosso coração. E essa paz não é só emocional, não é só no sentido, sabe, do coração. Guarde o seu coração, diga assim, e o meu entendimento. Pronto. Quando fala em guardar o entendimento, ou quando fala em guardar a mente, Reuel, está falando para homens maduros, que têm uma mente desenvolvida, que sabem, debaixo da instrução do Espírito Santo, administrar os problemas, administrar as crises, sem perder o foco, sem perder o propósito, sem entrar na frustração, sem abandonar o barco, sem perder o casamento, sem perder os filhos. Está entendendo isso? Então a paz que o Senhor dá, não é um sentimento. Poxa, está tudo bem hoje, então eu estou em paz. O Brasil ganhou o jogo, saí do trabalho mais cedo, comprei uma Coca-Cola e uma picanha, fiz um churrasco, não tem culto na igreja hoje, vou passar a noite com a minha esposa, e por isso eu estou em paz, estou feliz. Uau, Deus separou isso para você também, meu irmão. Deus separou isso para você também. Porém, essa não é a paz que Deus dá, porque Jesus diz assim, recebam a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Credes em mim, credes também em Deus. Sabe o que é a paz? A paz que Deus dá não é um sentimento. A paz que Deus dá é um lugar onde você entra nele, e debaixo de qualquer circunstância, a voz do Senhor nunca se apaga para você. A paz do Senhor não é um sentimento, não é algo que eu estou sentindo. Então, debaixo de aflição, de luta, de guerra, de combate, debaixo de crise, debaixo de dívida, debaixo de acusações, debaixo de rejeições, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardará a sua mente. Porque essa paz não é o que eu estou sentindo, é um lugar no Espírito em que eu entro, em que eu me estabeleço, e a voz do Senhor continuará sendo audível para mim. Eu não perco essa voz, e nem a instrução do céu. Por isso eu caminho em paz, porque eu não perdi o conselho do Pai. Eu ainda sei o que devo fazer. Eu ainda sei o que devo fazer, por isso estou caminhando em paz. E aquele que está nesse lugar, fica ligado, porque a qualquer momento, uma direção chave virá do céu. Porque a qualquer momento, uma direção chave, a qualquer momento, um conselho específico virá do céu. E você vai resolver todas as coisas. Mas você precisa estar nesse lugar. Então paz que o Senhor dá, não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é sentimento. A paz que o Senhor dá é um lugar onde a voz dele nunca se apaga. Verso 3 de Isaías 43, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, do Egito como resgate para livrá-lo. Meu Deus, como que a gente pode, irmãos, diante de palavras como essas, não entrar nesse lugar? Pois eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, eu sou o Santo de Israel. Olha o que o Senhor vem falando a respeito dele mesmo, para depois falar de você. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus,
Eu sou o Santo de Israel, eu sou o seu Salvador. Só que eu dei o Egito como resgate pela sua vida, Etiópia e Sebá como troca por você. Seu bobão, para de ficar chorando à toa. Levanta a sua cabeça e deixa Deus desenvolver a sua humanidade. Verso 4, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Darei nações em troca da sua vida. Não pare diante de pequenas coisas. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque você não vai deixar o seu casamento. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque você não vai perder os seus filhos. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque você não vai fechar a sua igreja. Se foi Deus que abriu, você não pode fechá-la. Mas eu não tenho recurso. Entra no propósito e o recurso virá. Nós estamos experimentando isso. Estamos experimentando isso, irmãos. Pastor Luiz me deu uma palavra aqui ontem, quando ministrava, e eu recebi, eu agarrei. Eu digo, é minha essa palavra, porque nós estamos experimentando isso. Quando começamos a construir a nossa base, a base que o Senhor nos deu, era um projeto, irmãos, para a nossa comunidade, para o nosso povo. Era uma coisa assim, sabe, que dava certo para a gente. Mas o Senhor falou para mim, não é isso que você vai construir. E você vai construir algo maior. Não é para que você, sabe, tenha um grande templo, um lugar de exibição. É porque você vai ser uma base apostólica para servir uma região. Aqui não é um lugar somente de cultos, aqui é um lugar de escolas, aqui é um lugar de treinamentos para missões. Aqui é um lugar de ação social, aqui é um lugar de manifestar justiça. Aqui você receberá as pessoas, os homens virão serem treinados, capacitados, desenvolvidos, para que voltem aos seus respectivos lugares e cidades. Então, desenhe o projeto agora que eu vou te dar. E ele nos deu um projeto. E todo mundo falou, vocês são loucos demais. Isso aí não vai dar certo. Já está na metade. Porque o Senhor falou, comece. Nós só precisávamos começar, irmãos, porque Ele ia terminar. E assim tem sido, em nome de Jesus. Receba um espírito, irmãos, de pioneirismo, de crer naquilo que Deus falou com você, de começar aquilo que Deus falou para que você comece. E talvez você está intimidado, você está inibido, você está paralisado. Ah, mas outros já tentaram fazer e não deu certo. Você não é outro, você é alguém que está se movendo em entendimento. É alguém que foi levantado como uma peça-chave para este tempo e para o propósito. Comece, sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus, presta atenção, é profético. Porque aquilo que Deus estabeleceu para um tempo, aquilo que Deus estabeleceu para um lugar, Deus levantou uma pessoa. Mas se você não entender isso, irmãos, a visitação passa. Porque a obra não para, o propósito não paralisa, por causa de homens que não entendem. Deus vai levantar outra pessoa. E sabe o que você vai fazer? Vai olhar e vai falar assim, poxa, esse sonho era meu. Exatamente como eu pensei, esse cara fez. Exatamente como eu tinha no meu coração, esse cara fez. Sabe por quê? Porque o projeto não era seu, o projeto era de Deus. E Deus tinha dado o projeto para você. Mas como você não executou em tempo hábil, Ele passou para outro, que está edificando o projeto que você tinha que ter edificado. Por isso que é igualzinho o seu. Você vai entrar lá e vai olhar, e não só em questão de construção, de coisas físicas, mas em projetos no espírito, trabalhos, apacentamento, redes de relacionamento, edificação da igreja. Você vai falar, esse cara está fazendo exatamente como eu pensava. Ei, não era você que pensava. Deus te deu um projeto, mas você não desenvolveu. E esse projeto passou de você. E agora o que nós fazemos? O que a igreja menina faz? Critica o projeto do outro, que era exatamente igual ao seu. Ah, esses caras aí estão desalinhados. Esses caras aí querem fazer, mas eles sabem não dar conta. Esses caras aí querem fazer. Não, irmãos, não faça isso. Tenha humildade agora.
se assente com eles e vá servi-los. E quando vier novamente um projeto do céu para a sua vida, abrace. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, vamos lá. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, Só tu és santo, Jesus, só tu és santo. só tu és santo, não há outro como tu, Não há outro como tu. não há outro como tu. Ele é santo, irmãos. Não há outro como Jesus. Lucas 2:47, presta atenção. Eu não quero demorar, irmãos, mas eu preciso da sua atenção para que nada seja perdido. Lucas 2:47 diz assim: todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Todos é todos. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, os homens, as mulheres, todos são todos. Os que ouviam ficavam maravilhados, admirados, perplexos com o seu entendimento e com suas respostas, com suas palavras. Está falando de quem aqui? De Jesus. Amém? Irmãos, Lucas 2:47 fala de Jesus com 12 anos. Presta atenção. Fala de Jesus com 12 anos. Aqui, eles tinham subido para a festa da Páscoa, está lembrado? E Jesus se perdeu, ou eles se perderam de Jesus. Eles perderam Jesus de vista, o menino Jesus de vista. O menino Jesus, porque era menino, porque tinha 12 anos. E diz esse texto aqui, se você for ler aí, naquilo que antecede, que eles ficaram 3 dias procurando. 3 dias, não foram 3 horas. E quando o acharam no templo, sentado com os mestres, com os doutores da lei. Presta atenção nisso. Só que quando eles encontraram Jesus, diz assim, ó: todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas palavras, respostas. Então diga assim comigo: aquilo que Jesus falava com 12 anos, tinha elogio e admiração dos doutores da lei. Entendeu? Mas aquilo que Jesus falou com 30 anos, trouxe para ele uma repulsa. Com 30 anos o que ele falava, ele já estava sendo recusado, ele já estava sendo rejeitado. E aquilo que falava com 33 anos, o levou à morte. Diga assim comigo: processos. Diga assim comigo: processos. Então aquilo que Jesus falava com 12 anos, trazia admiração por todos. Mas aquilo que Jesus, o mesmo Jesus falou com 30 anos, trouxe rejeição.
E aquilo que Jesus falou com 33 o levou à morte. Sabe por que isso? Porque não é a respeito daquilo que eu falo ou conheço, é a respeito daquilo que eu me torno. Não diz respeito àquilo que eu falo. Quando aos 12 anos ele falava, diz a Bíblia, do que ele conhecia. Ele falava do que ele conhecia. Com 12 anos ele falava do que ele conhecia. E isso maravilhava os que ouviam. Mas com 30 anos ele começou a se manifestar naquilo que ele havia se tornado. E isso começou a trazer rejeição. E mais um pouquinho, 3 anos depois, o levou para a cruz. Por quê? Por quê, irmãos? Porque não se trata daquilo que eu conheço, se trata daquilo que eu me torno. Está pegando comigo? Se trata daquilo que eu estou me tornando. Porque Jesus com 12 anos no templo era só um menino. Mas Jesus com 30 anos tinha se tornado um homem. E estava manifestando o Cristo que estava sobre ele, ou dentro dele. Você está entendendo isso? Então presta atenção. Então aquilo que eu conheço, na caminhada, no processo com Deus, aquilo que eu conheço, muitas vezes me traz aplausos. Mas aquilo que eu me torno, me leva para a cruz. Está entendendo isso? Aí eu pergunto para você: você está tendo mais momentos de aplausos ou mais momentos de renúncia? Isso vai te falar se você está conhecendo ou se você está se tornando. Isso vai mostrar se você está conhecendo ou se você está se tornando. Não se trata daquilo que eu conheço, se trata daquilo que eu me torno. Vou repetir. Então, no processo de caminhada dentro do propósito. No processo de caminhada dentro do propósito. Aquilo que eu conheço muitas vezes me trazem aplausos. Mas aquilo que eu me torno me leva cada vez mais à cruz. E muitas vezes me trazem rejeição e não aplausos. Por quê? Porque eu estou me tornando. Está entendendo isso? Agora eu pergunto para você assim: como se tornar? Vamos responder algumas perguntas juntos? Você pergunta para mim: como se tornar, pastor? Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Cristo. Nós estamos falando do Filho de Deus. O Filho de Deus era Deus? Era ou não era? Era ou não era? Jesus não era Deus? Ele era Deus e era homem. Ele tinha uma humanidade e tinha sua divindade, então ele era Deus. E aí você pergunta para mim: como Jesus precisava se tornar alguma coisa? Se ele era Deus, Deus precisa se tornar alguma coisa? Olha para mim. Deus precisa se desenvolver em alguma coisa? Desenvolver fala de se aperfeiçoar. Desenvolver fala de se aperfeiçoar. Se tornar, com 30 anos ele estava manifestando aquilo que ele se tornou. Se tornar fala de se aperfeiçoar. Deus precisa se aperfeiçoar. Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus é perfeito, Deus é completo, Deus é pleno. Então como que funciona isso? Cristo não esteve sempre pronto? Sim, mas Jesus não. Por quê, irmãos? Porque Jesus é um homem. Jesus fala da humanidade de Cristo. O nome Jesus é o mesmo nome que Josué da antiga aliança. E Jesus é o Paulo, é o Pedro, é o Fábio, é Jesus.
Só que sobre ele, dentro dele, ele era o verbo que se fez carne, ou seja, o Cristo se revelou nele. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 9. Um texto tão usado e tão pouco compreendido. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, verso 6 diz assim. Isaías 9, 6. Um texto que nós cantamos, se tornou canções, se tornou tema de pregações, e nós muitas vezes não o compreendemos na sua essência. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino, diga comigo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui está falando de duas coisas diferentes, irmão. Um menino nos nasceu. Quem era o menino? O menino que está nascendo é Jesus. E Jesus é um menino de Maria. Jesus é um menino de Maria. Como assim, pastor? Quem era a mãe de Jesus? Maria. Da onde Jesus nasceu? Da onde o menino nasceu? Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ok, mas da onde ele nasceu? De Maria. Então quando diz, um menino nos nasceu, o menino que está nascendo é o menino de Maria. Mas diz assim, um filho se vos deu. Quem é que está dando o filho? Maria deu seu filho? Não, quem deu o filho? Deus. Então fala, quando fala um filho se vos deu, esse filho é o filho de Deus. E esse filho de Deus é o Messias, é o Cristo. Então esse texto fala de duas coisas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha o próximo versículo. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora escuta uma coisa comigo. O governo estará sobre os seus ombros. O governo está sobre o ombro do menino ou sobre o ombro do filho? Do filho, irmãos. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque menino não pode ter governo. Então, quando diz o governo estará sobre os seus ombros, esse governo está sobre o ombro do Filho de Deus e não do menino de Maria. Por quê? Porque Gálatas 4:1 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo. Então, se o herdeiro é criança, ele não cresce, de nada ele difere de um escravo, ainda que seja senhor de todas as coisas. Então, herdeiro, menino, não pode exercer governo. Então, quando diz o texto de Isaías 9, e o governo estará sobre os seus ombros, não é sobre o ombro do menino, é sobre o ombro do filho. Então, o menino não exerce governo. Então, porque nós, na nossa imaturidade, queremos exercer governo, não dá, porque nem com Jesus foi assim. Então, com 30 anos, ele está manifestando aquilo que ele tinha se tornado. Por quê? Porque o menino, Jesus, se tornou um homem de excelência, capaz de receber, de incorporar a essência, a missão que estava sobre a sua vida. Por quê? Porque o Filho de Deus sempre esteve pronto, mas o menino de Maria não. O menino de Maria precisava se tornar um homem, e Yeshua, por isso que com 12 anos, ele falava do que ele conhecia, do que ele entendia, mas falava como menino, e isso muitas vezes nos traz aplausos, ele foi aceito. Mas agora com 30, ele não falava mais com as suas palavras, ele falava com a sua vida, ele manifestava a sua humanidade desenvolvida, para poder exercer na plenitude o seu ministério. Qual era na plenitude o ministério de Jesus, do menino que se tornou homem? Manifestar o Cristo. E eu
só vou manifestar o Cristo com plenitude e excelência na minha vida se a minha humanidade for desenvolvida. Por que que nós temos igreja? Por que que nós temos membros? Por que que nós temos família? Por que que nós até sentamos e aconselhamos pastores, mas estamos frustrados e não vimos, irmãos, a relevância no serviço que prestamos? Porque a nossa humanidade não está desenvolvida. E nós não podemos receber a missão, ou seja, o Cristo. Você está entendendo isso? Por isso, irmãos, vamos lá, me dá 10 minutos. Por isso, Hebreus 5 diz assim, é outro texto, olha só que texto forte, querido. Hebreus capítulo 5 diz assim, Hebreus 5 verso 8 diz assim, olha só, outro texto. Esse texto aqui é tão forte, se abriu em Hebreus 5, que o verso 11 diz assim, ó, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de se explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Uau! Olha aqui o que Paulo está dizendo, né? Nós cremos que Paulo escreveu Hebreus. Se não foi, alguém escreveu. Hebreus 5, verso 11 diz, quanto a isso o que está sendo falado em cima, temos muito o que dizer, coisas difíceis de se explicar. O que ele está falando, irmãos? Disso, da humanidade e da divindade do Cristo. Ele está falando sobre o desenvolver da pessoa, porque o Filho, o Messias, ungido, sempre esteve pronto, mas a pessoa que o recebe precisa desenvolver. E olha o que diz Hebreus 8 então, olha lá, diz assim, embora sendo filho, está projetando aí? Não dá para ver. Mas na minha Bíblia está assim, preste atenção, irmãos. Embora sendo filho, esse filho está com letra maiúscula. Embora sendo filho, de quem que ele era filho? De Deus. Então, embora sendo filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, quem tem que aprender pelo sofrimento não é o filho, é o menino. Sabe o que esse texto quer dizer? Embora ele sendo o filho, embora ele sendo o Messias, embora ele sendo o Cristo, Jesus teve que aprender a obedecer por meio daquilo que sofreu, é isso que está dizendo. E uma vez aperfeiçoado, ele precisou ser aperfeiçoado. E Deus é pleno, completo e perfeito. Deus não precisa ser aperfeiçoado, mas o menino precisa. Uma vez aperfeiçoado, para que ele tinha que ser aperfeiçoado? Para se tornar a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ele precisava ser aperfeiçoado para se tornar fonte de salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que eu entendo, irmãos? Que o sofrimento desenvolve a minha humanidade. Então não queira fugir dele. O sofrimento desenvolve a minha humanidade. O sofrimento me leva à obediência. A obediência ao aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento ao cumprimento do propósito. Entendeu? Vou repetir. O sofrimento me leva à obediência. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes só obedecemos por meio do sofrimento. E o que o Senhor espera de nós? Obediência. E quando vem o sofrimento, então obedecemos. Quando obedecemos, nos aperfeiçoamos. Quando nos aperfeiçoamos, começamos a entrar no propósito. Eu quero dizer para você, irmãos, que o propósito é nobre. O propósito é nobre. A investidura é nobre. A essência é nobre.
Só que o vaso é de barro. É essa menção de 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. O vaso é de barro. O vaso é de barro. Mas a essência é um tesouro em vaso de barro. Isso não quer dizer, irmãos, que o vaso tem que ser frágil. Isso não quer dizer que o vaso tem que viver se quebrando. Isso quer dizer diferença de valores. Um tesouro, uma essência nobre, num corpo, num vaso de barro. Isso quer dizer um homem na sua humanidade que recebe a divindade de Cristo dentro dele. Está entendendo isso? Essência e vaso. E eu quero terminar aqui com você, dizendo, irmãos, que nós precisamos entrar nesses lugares. Dizendo que nós precisamos entrar nesses lugares. Deus e José, diga assim comigo, Deus e José, os pais, os dois pais que Jesus tinha, esconderam o menino Jesus por 18 anos, para que a humanidade do menino fosse desenvolvida, e tornando-se um homem de excelência, pudesse carregar a missão de Cristo. Vou repetir para você, Deus e José, José pai de Jesus, Deus e José esconderam o menino Jesus por 18 anos, de 12 até os 30, para que a humanidade do menino fosse desenvolvida, e tornando-se um homem de excelência, pudesse carregar a missão que estava sobre ele, que era manifestar o Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que então, a nosso respeito, nunca se tratou de Jesus, sempre se tratou do Cristo. O que está vindo sobre nós, o que está precisando se manifestar em nós é o Cristo, para que possamos ser semelhantes a Jesus. Porque quando a essência do Cristo se manifestar em mim, então eu posso me movimentar como Jesus se movimentou. Jesus são os meus olhos na terra. Jesus é um referencial que eu posso olhar e falar, uau, olha esse cara, porque Jesus é um cara, porque Jesus é um homem. Jesus é o verbo encarnado. Mas aquilo que eu preciso encarnar, aquilo que hoje eu preciso preciso permitir com que se manifeste em mim, não é Jesus, é o Cristo. Por isso que a palavra nos diz, não há eu e não há eu, mas Cristo vive em mim. Não é Jesus que vive em mim, é o Cristo. Porque pode parecer heresia, mas eu vou falar para você uma coisa. Não há eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo tem que viver em mim, porque o Jesus desse tempo sou eu. Pode aplaudir a Jesus, irmão. Não há eu, mas não é Jesus, é o Cristo que vive em mim. A Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é Jesus em vós, é Cristo. E quando Cristo se manifesta em mim, eu sou o Jesus desse tempo, irmãos. Eu sou o vaso que Jesus foi, e recebo a mesma essência que ele recebeu, o Cristo, o Messias, dentro de mim. Você está pronto? Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos entrar? Vamos entrar nesse lugar? Vamos sair de um lugar de meninice, irmãos, e entrar em maturidade. Porque temos tanta espiritualidade, tanto conhecimento, tanta teologia. E eu vou dizer para você, irmãos, nós estamos, cansados de sentar com pessoas assim, com grandes igrejas, com recurso, com uma série de pastores, e quando você conversa parece que está falando com um menino. É meu, não quero,
não vou, não aceito, quero isso, quero aquilo. Bobagem. Não sabe quem é. Humanidade fraca não pode manifestar o Cristo. Fique de pé comigo nessa manhã, em nome de Jesus.